Fala galera, Flávio aqui passando para falar para vocês sobre o episódio de hoje. A gente fala muito sobre a NFL, a gente traz para você as 25 histórias mais interessantes para você acompanhar nessa intertemporada à medida que a NFL vem acordando desse sono profundo. E a gente fala também sobre as classes de 2020 e 2021 do Hall da Fama. A classe de 2021 que tem o lendário Peyton Manning. Essa é uma classe histórica e a gente comenta para vocês os nomes mais importantes dessa classe. Além disso, passando aqui também para convidar vocês a seguir as nossas redes sociais no @Pads e Regatas e também onde quer que você esteja escutando seus podcasts, pode procurar lá Pads e Regatas. Se você quiser falar mais com a gente, só mandar o padsregatas@gmail.com. Vem curtir com a gente nesse episódio, relaxa que já vai começar. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E no episódio de hoje, a gente vai falar de NFL de novo, sim! E com certeza a galera tava com saudade, e eu sei que vocês vêm nas minhas DMs falar sobre, cara, quando que volta a NFL, quando que volta a NFL, e a gente definitivamente quer trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, do nosso estilo, como sempre. Então a gente não necessariamente vai cobrir tudo que tá acontecendo nome por nome do seu training camp. Isso aí o seu Twitter ou o seu Insider faz isso. Mas a gente tá com uma pegada diferente, como sempre, né, Davinho? Com certeza. Até porque, né, Flavinho, vamos ser sinceros, se a gente fosse fazer nessa preseason um repasso das 32 franquias, cada um dos jogadores de training camp que estão se machucando, Flavinho, pela madrugada. Não, e aparentemente todo mundo no training camp é uma estrela. Absolutamente todo mundo tá mandando muito bem. Eu e é uma não estrela. sei você, mas eu tô comprando aqui fichas de vários. Quez Watkins, esse momento é seu. Só vem clipe do Tavinho com o Quez Watkins aqui. O hype é real, senhoras e senhores. Tô falando pra vocês. É o período que a gente pode sonhar, né, Flavinho? Que tudo é possível. É o período que dá pra sonhar. Todo time pode ser campeão. Exato. Sabe, uma coisinha dê certo aqui, outra coisinha dê certo ali. Como a gente diz sempre aqui, é o famoso tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Vamos transformar isso num quadro, por favor. Mas vamos lá, vamos começar com os nossos shoutouts, não aquele salve do Pads e Regatas. O que é o nosso primeiro salve, Tavinho? O nosso primeiro salve, meu amigo, é pro meu queridíssimo Rafael Lima, Rafão, nosso querido ouvinte, que é um torcedor fanático do Philadelphia Eagles e nesse começo de pré-temporada aqui, Flavinho, você quer saber o quão fanático é o Rafão? Quero saber. Ele é fanático nível, ele tá indo na página dos insiders que questionam o time para chamar o cara educadamente para um desafio de socos, né? Para trocar socos com ele. Então, famigerado de fronte do ensino médio. Exato. Então, Rafão, forte abraço para você. Espero que essa temporada aí o teu time te encha de alegrias. O carinho da torcida. Qual que é o time do Rafão? Rafão é torcedor do Philadelphia Eagles. Meu Deus. Mas é uma gangue de gente do Philadelphia Eagles. É caseiro. Tá cercada. Bem, o segundo shoutout do nosso episódio vai para um cara que já é conhecido, nosso ouvinte frequente, Igor Kleiman, torcedor do Coltão da Massa, que já veio pedir liga de fantasy do Pads e Regatas, hein, Tavinho? Eita. Será que sai? Será que vem aí? Eita, Igão, só me diz o que tu quer, irmão. É redraft, você quer Dynasty, você quer Keeper? Se bobear, com um quórumzinho a gente vai, hein? Ele já falou que ele quer ser o primeiro ali, quer ser o pick número 1. Eu falei pra ele dar uma segurada, que a gente só sabe na hora do draft, mas pode ser que venha aí. Então fala com a gente se vocês querem também participar da Liga do Pads e Regatas Podcast. Se for rolar, a gente coloca vocês também. Mais um que também já me falou sobre Liga de Fantasy, porque a galera tá na época de draft agora, né? É o Delano, da Liga Vou Arrumar a Desgraça.
que é uma liga da Bahia, que eu também participava, veio falar com a gente para saber quando que vai ter, se vai ter, quero saber, de repente, pode ser que venha aí. Temos Então, aqui 2 ex-campeões da Vou Rumo à Desgraça, é isso mesmo, Fabinho? é verdade, estamos presentes aqui. Você, Os inclusive, ganhou mais vezes do que eu. na Ué? Você Salvo engano, você ganhou 2, eu ganhei 1. Não, acho que eu só ganhei uma, hein, Flavinho? Acho que eu só ganhei uma. Acho que tamo Será? Tô te dando muito crédito, então. tá me dando mais crédito do que a casa tem. Mas vamos lá, vamos seguir aqui pro nosso. Depois dos nossos salves já foram dados, vamos pro nosso primeiro tópico do episódio, que é sobre o Hall da Fama. Uhum. Teve uma galera aí entrando no Hall da Fama aí da NFL, lá em Canton, no Ohio, e uma classe robusta, com alguns nomes assim bem de destaque, né, vamos dizer assim, mas a gente teve uma peculiaridade para essa classe, que é a classe de 2020 e 2021 entrando junto, né, Tavinho? Alguns nomes, talvez não necessariamente o nome que mais chama atenção, mas alguns nomes favoritos seus que você gostava de ver jogar dessas duas classes? Flavinho, meu amigo, de cara eu vou te falar um que eu ainda não. Ai, vou passar aqui a testar de idade, tá? Mas essa acho que é a primeira classe oficialmente que tem um camarada que eu vi ser draftado, entrar na liga e se aposentar e já estar no Hall da Fama. Eu tô falando aqui do nosso queridíssimo Calvin Johnson, que foi sujeito, né, de um dos nossos 2-Minute Drills alguns episódios atrás. Depois eu vou até trazer aqui essa informação para o nosso ouvinte. Mas Calvin Johnson, que para mim foi o maior wide receiver que eu vi jogar. Não tem Julio Jones, não tem AJ Green, não tem nem DeAndre Hopkins, que eu sou apaixonado. Randy Moss? Nem Randy Moss. E olha que eu vi aquela Olha. temporada dos 30 touchdowns de Randy Moss, viu? Eu vou te dizer que Calvin Johnson, pra mim, é um de um, espécime única, um cara que revolucionou a posição. E eu vou te dizer que, assim, pra mim, o Calvin Johnson não ter nenhuma vitória em playoffs é de uma ironia tão grande. Pensar que, apesar Deboche. do Lions ter tido temporadas tenebrosas, o Calvin Johnson sempre teve ali. Era sempre a fagulha, a coisa positiva, né? E uma pena pensar que foi um cara que terminou a carreira muito antes do que a gente imaginava, né? Encerrou, pendurou as chuteiras, porque já não aguentava mais sofrer com as dores crônicas que eram resultado, né, dos tackles sofridos, né, Flavinho? E que também não queria mais ficar em um. Ele era leal o suficiente para saber que não, eu não quero mais ficar aqui, mas eu também não quero jogar por outro lugar com tanto de desgaste que o meu corpo sofreu ao longo do tempo, né? Sim, sim. Surreal, né, Flavinho? Mas é aquilo, né? Uma carreira curta, bombástica, e aí é o que eu te falo, cara. A gente tá vendo um camarada desse entrar, se aposentar, e a gente compara com outro cara que foi laureado nessa classe no Peyton Manning, os anos de contribuição ao esporte, né? Cara que entrou 10 anos antes do que o Calvin Johnson na liga, né? A gente tem caras fenomenais como o Charles Woodson, mas eu vou te dizer uma coisa, eu fico vendo essa galera toda e eu penso em um carinha que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu fico pensando em TB12, que ainda tá na liga, né, Flávio? Que absurdo. Mas pra você, quem das duas classes, né, pode aqui, né, licença poética dada, a lá vão ter pra ti, pra também pegar alguém da classe de 2020, se for teu querido, né? Eu sei que você tem uma predileção pelo Steven Hutchinson, né? Eu gosto bastante. O cara era uma parede, né? E dava desde o primeiro dia que o cara entrou em campo, dava para ver que o cara ia ser uma estrela. E eu também tenho isso com linhas ofensivas e defensivas, porque geralmente as pessoas não falam deles, né? Às vezes falam do edge rush, dos edge rushers, mas não necessariamente todo mundo recebe o crédito igual, né? Mas para falar os nomes mais especificamente, né, da classe de 2021, só para poder destacar, né, os nomes são Drew Pearson, o Tom Flores,
Peyton Manning, John Lynch, Calvin Johnson, Alan Faneca e Charles Woodson. E assim, são jogadores que marcaram eras, né, cara? Jogadores que mais do que alguns deles, por exemplo, como Charles Woodson ganhou em absolutamente todos os lugares que ele teve. Ele ganhou prêmios, ele era sempre o melhor jogador em campo. E é um cara que já jogou no ataque e na defesa. Era um símbolo cultural ali, cara. Esse era o impacto de Charles Woodson, então eu acho muito maneiro ver esses caras, né? Mas da classe de 2020 tem alguns nomes também que eu gosto, por exemplo, Troy Polamalu, Isaac Bruce. Então, assim, são caras que, pô, Troy Polamalu me marcou muito. A forma como ele jogava e via o jogo era absurda. E aí tô falando, né, da classe de 2020, né? A gente não conseguiu ter, a gente teve uma classe dobrada agora, porque a gente não conseguiu ter a cerimônia por causa do Covid, obviamente. Mas caso a gente ainda não tinha citado, né? Só para deixar claro. E eu queria trazer o nome do Isaac Bruce, né? O lendário wide receiver aí, principalmente dos Rams, na época de St. Louis ainda. Mas porque o coach, o Jim Haslett, na época, disse que talvez o maior corredor de rotas da história da NFL, de jogador de futebol americano, que já correu rotas na história da NFL. E aí a gente está falando que tem no meio Jerry Rice, a gente tem Chris Carter, a gente tem Randy Moss e tudo mais. E um coach da NFL falar que esse cara, pô, é o maior corredor de rotas que ele já viu. O maluco era absurdo. Então é só para lembrar o que isso significa. Que a gente fala, Hall da Fama e tal. Não, rapaziada, não é todo mundo que entra no Hall da Fama. Tem uma galera que não entra, uma Não galera é boa. NBA, não é Verdade. Hall da Fama do basquete, né? Então, por exemplo, Alan Faneca já se aposentou tem um tempinho. John Lynch, cara, era um homem mau quando jogava. A Né? galera que olha hoje aquele terninho apertadinho do general manager do Bucks não se lembra que ali vivia um facínora, né? É verdade. General manager do 49ers. Do 49ers, perdão. Isso. Jogador é que ele jogou Bucks. pelo Bucks. Perfeito. Isso aí. E acho que assim, acho que a estrela das duas classes não podia ser outra pessoa senão Peyton Manning. Pra galera um pouco mais nova, Tavinho, coloca nas suas palavras aí em perspectiva o que o Peyton Manning, a era Peyton Manning significou pro jogo. Flávio, eu posso não ser das melhores pessoas para falar da era Peyton Manning, porque eu não sou dos maiores fãs de Peyton Manning, mas eu sei reconhecer a grandeza. Eu sei reconhecer que ali é quando você tem a real virada. A gente comentou quando a gente participou do Fumble na Net, né, do episódio sobre o Super Bowl 31, sobre a decepção com o Brett Favre, né, de ter só um título na carreira. E, entre várias aspas, só exato, um título né? na Só, carreira. entre milhões de aspas. E eu me lembro que a gente abordou que, não, mas o final dos anos 90 ainda estava recheado, né, de quarterbacks. Não. A real era dourada da NFL de quarterbacks, a liga se torna uma liga do passe através de Peyton Manning, através de Tom Brady, mas Peyton Manning em especial porque Peyton Manning é aquele que depois de John Elway é tido como o prospect, o epítome da posição, o que você realmente quer para o seu quarterback pelos próximos 15 anos. Você quer aquela leitura cerebral, você quer a capacidade de mudar a chamada ali na linha, você quer a precisão nos passes. E você quer um cara que consegue fazer isso e sem ter medo de errar, né? Então, assim, se a gente lembra da temporada de calouro do Peyton Manning, né, com até então um recorde de interceptações, né, se não me engano, são 24 ou 29, Flavinho. Agora eu não tô conseguindo puxar aqui de cabeça. Mas eu verifico aqui pra gente rápido. Então, assim, você pega as interceptações e ainda assim não dão dimensão do que ele representou para o Colts naquele momento, da ascensão do Colts através de Peyton Manning. É claro que a gente tem 28. 28, perfeito, olha lá. Mas são 11-5, não é? O primeiro recorde dele?
Volta aqui já pra te falar, pode Perdão. continuar. Tô aqui indo e voltando, back and forth aqui. Omaha! Mas, salvo engano, na minha cabeça era 4-12. 4 e 12, isso. E no segundo ano dele, ele já vai pra 11-5, salvo engano. Vou verificar aqui pra você e aí eu já volto. Não, perfeito. Independente dos números exatos aqui, Flavinho, a gente tá falando de um cara seminal. A gente tá falando de um cara que redefine a posição. A gente pode muito bem falar que a posição de quarterback tem um outro espectro a partir de Peyton Manning. E eu vou te dizer uma coisa, Flávio. Eu esperava um pouco mais do discurso, porque o Peyton Manning ama o futebol. Mas isso ficou mais do que claro. Mas eu sempre vou esperando alguém para bater o discurso do Shannon Sharpe, que você sabe que eu sou apaixonado. Shannon Sharpe, que foi tight end, né, campeão pelo Denver Broncos e também pelo Baltimore Ravens. Mas o que eu gostei no discurso do Peyton Manning é porque ele deixou bem claro ali a paixão, né, o crush, né, dos olhos dele ali sempre foi e sempre vai ser o futebol. Então, assim, ver que ainda que ele não esteja mais em campo, ele ainda tá fazendo, vai fazer e tem esse compromisso com o esporte. Então, assim, eu achei uma bela ode ao futebol americano, o discurso, apesar de esperar um pouco mais. Eu queria mais lágrimas, eu queria mais emoção, eu queria mais momentos fraternos ali. A hora que ele chamou ele no pai dele, já deu aquela... Eita, agora vai. Mas... Baita discurso, né, Flavinho? Baita discurso, no final das contas. Não vou ser ingrato. E que momento, né? Você ter o teu pai, que também é do Hall da Fama, vir ali para poder te introduzir, né, cara? Não é todo mundo que tem isso, né? Como apadrinhado. Exato. Só para poder trazer a informação correta, 3-13 no primeiro ano e 13-3 no segundo ano. Então, assim, já no segundo ano, o time dele ganhou 11 jogos seguidos. Ridículo. Absurdo. Ridículo. Na verdade, 11 de 12 jogos. Né? Então, para poder... eles começaram não tão bem, depois ganharam 11 dos 12 jogos para finalizar a temporada aí, finalizando com 13-3. Então, já no segundo ano de Peyton Manning, ele já demonstrava. Cara, eu acho que o discurso foi muito Peyton Manning, muita cara do Peyton Manning, porque ele sempre entregou tudo, mas sempre me pareceu que futebol era mais uma das coisas que ele fazia bem. Tanto que o cara é amado e, porra, ele tá em todas as campanhas de marketing da história. Hoje em dia, o cara gosta do negócio, vai fazer série, vai ser produtor. Inclusive, o programa que ele tá querendo fazer agora, que vai fazer com o Eli Manning, que é ele e o Eli sentados, trocando ideia, assistindo um jogo, como se fosse a gente no sofá, só que você assiste eles trocando ideia sobre o jogo. É um bagulho genial. Eu não sei como nunca pensaram nisso dessa forma. Só que é apenas a família Manning. Só que é a família Manning trocando ideia. São só 4 Super Bowls ali, trocando uma ideiazinha de boa no sofá. Isso aí. Eli Manning, futuro Hall da Fama também, porque assim, ele tem muita influência para não ser. Mas, apesar de eu achar discutível o currículo. Mas vamos lá. O que eu queria dizer, cara, que eu acho que pra gente que já acompanha isso há muito tempo, se você ainda não viu os discursos, vá ouvir, porque é uma das paradas mais emocionantes, porque é quando o cara, é epítome ali do jogo, você entrar pro Hall da Fama e ficar eternizado, seu busto ficar eternizado ali. Eles geralmente contam um pouco da história deles. A gente já teve um episódio sobre o Hall da Fama de basquete e de alguns dos discursos que a gente mais gosta. O Tavinho falou aqui do Shannon Sharpe, eu sugiro que você vá lá assistir. Mas, cara, pegue o seu jogador favorito que tá no Hall da Fama e vai assistir o discurso dele. É uma das paradas mais maneiras que você vai fazer, eu te prometo. Eu acho, Flavinho, que quando o jogador entra na liga, ele já tá fazendo história. Mas quando o cara entra no Hall da Fama, ele tá entrando na imortalidade, né, mano?
A real é Uhum, essa. Então, assim, uhum, leva isso em consideração quando tu estiver vendo o vídeo do teu jogador favorito, ou até mesmo do cara que tu não gosta. Mas leva em uhum. consideração que é uma vida inteira de trabalho para ele chegar ali, naquele momento. Para todo aquele trabalho que ele teve em todos os anos de carreira, nunca mais serem esquecidos. Nunca mais serem deixados de lado. Para sempre imortalizados ali, em Kenton, Ohio, por enquanto, pelo menos. Posso colocar, para finalizar esse tópico, posso colocar uma coisa em perspectiva aqui para vocês? Com certeza. Seguinte, o John Lynch, que era um baita de um safety, jogava numa época onde os jogadores da NFL eram maiores do que ele parecia a formiguinha atômica, ele dava tackles como ninguém, tinha um poderio de tackle maravilhoso. Ele começou a carreira dele na temporada de 93, tá? 93. Então, isso é importante dizer aqui, porque, cara, tipo, a galera às vezes perde isso de perspectiva, né? Ele jogou no Tampa Bay Buccaneers de 93 a 2003. Depois ele saiu e foi pro Denver Broncos de 2004 até 2007, quando ele parou de jogar pelo Broncos. Ele está sendo introduzido ao Hall da Fama agora. O Calvin Johnson começou a carreira dele em 2007. Ele jogou até 2015. E o John Lynch e o Calvin Johnson estão entrando na mesma classe que a classe 2021 no Hall da Fama. Então, você vê o tanto de tempo desde que o John Lynch parou até ele ser eternizado. Então, porque também tem isso, né? Até dentro do Hall da Fama, quando chega lá, todo mundo é igual. Mas tem sempre essa questão de quem que vai ser o Hall da Fama na primeira rodada. E o Calvin Johnson e o Peyton Manning, eles só estavam esperando a primeira rodada para poder colocar os caras lá dentro, de tão especiais que eles foram. Todos eles já são especiais, mas a gente está falando da galera que é 0,00001%. A lenda, o que dizem é que a votação do board, né, para colocar os caras no Hall da Fama durou 13 segundos com o Peyton Manning. É o tempo da galera sentar. Gente, o nome é Peyton Manning. Alguma coisa? Foram quantos Opa, segundos? aprovado. É o que dizem, é 13. Confirmado. Então, assim, o nome é Peyton Manning, alguma coisa, galerinha? Alguém tem alguma coisa para falar contra? Esse cara não ser a primeira rodada de Roda Fama, que a gente chama de First Ballot, e aí ele entrou. E muito, muito, muito merecido. É um cara que era talvez o primeiro robô da história a jogar futebol americano. Ele via coisas como ninguém. Dá um gosto, ele deixa um gosto amargo, ao meu ver, porque eu vejo que ele poderia ter muito mais Super Bowls, e aí bateu de frente com a história em alguns momentos, outros por falha dele, mas bateu de frente com a história com certeza em alguns momentos. Um desses momentos, muitos desses momentos, na verdade, se chamam Tom Brady, tá? Porque ele jogou na mesma era que o Tom Brady, que a gente está falando do maior jogador que já existiu. Então, a história vai esquecer, né? Mas a gente não, do tanto de AFC Championship e de playoff entre Colts e Patriots, que na maioria dava Patriots, e quando deu Colts, o Peyton Manning foi lá e conseguiu pegar o anelzinho dele. Mas sim, concordo que. Eu concordo, não. Eu acho que o Peyton Manning deveria ter mais Super Bowls. 319! 319! Show. Com isso, a gente passa para o nosso próximo tópico, que é o principal tópico da noite, que é de uma matéria do The Athletic, né, Tavinho? Exatamente, Flavinho, exatamente. Tal qual a gente fez em um episódio ainda antes da primeira dezena, ou logo assim que a gente completou a primeira dezena de episódios, Flavinho, a gente fez um sobre 10 trocas que abalaram a década de 2010. Revisitamos, né? Mas aqui a gente vai olhar para o futuro, a gente não vai olhar para o passado, aqui a gente vai olhar para o futuro. E a gente vai ver nessa lista do Sheil Kapadia, do The Athletic, que era antigo beat writer do Seahawks, antigo beat writer do Philadelphia Eagles, sobre os jogadores mais intrigantes, mais interessantes para a temporada 2021-22 da NFL. Então ele trouxe 25 nomes aqui, Flavinho, que eu queria abordar contigo bem rapidinho alguns, né? Queria saber se você concorda ou discorda, em que pé que você está de animação com eles.
E depois eu vou propor para você a nossa, pelo menos a nossa versão do Uhum. nosso top 5 aí, do que a gente está mais empolgado para essa próxima temporada. Pode ser dentre desses nomes que a gente vai abordar aqui agora, ou quem ficou para ti de fora dessa lista. Perfeito? Show de bola. Só para poder trazer informação, foi o nosso episódio número 12, tá? Uhum. As trocas que abalaram os anos de 2010. Então é a década, né? É a década onde a gente pega ali todas as trades que passaram na última década. Então, se você quiser ouvir, é o nosso episódio número 12. Foi quando a gente descobriu que tinha aluguel na NBA mais caro do que apartamento velho em Copacabana, né, Flavinho? Tu sabe disso. Tu sabe Que disso. momento do episódio, da história do podcast. Mas vamos lá, vamos Vamos lá. seguir aqui na NFL. E de cara, Flavinho, na 25ª posição, o Cheio Capadia bota o teu Kyle Pitts, o teu tight end do teu time, Atlanta Falcons. E aí eu vou dizer para ti, Flavinho, que eu gosto do nome e eu gosto dos argumentos que Cheio Capadia traz. Porque de cara, o Kyle Pitts tem tudo para fazer história. Desde 2002, com o Jeremy Shockey, que a gente não tem um tight end tendo mais do que 850 jardas. Um tight end calouro, bem importante ser dito. Desde Evan Ingram, pelo Giants em 2017, nenhum tem mais do que 722 jardas. Então, assim, a gente sabe que a posição de tight ends não é uma posição que traduz com facilidade, né, com agilidade para a NFL. Né? O nível dos bloqueios aumenta, a dificuldade, né, a fisicalidade. Mas eu quero saber de você aqui, Flavinho. O caminho tá livre pro Kyle Pitts brilhar ou não? Sem o Julio Jones, sem um red zone threat, né? Além do Calvin Ridley. Para você, Kyle Pitts é digno dessa lista? Que ele é digno eu vou ter para sempre, acredito eu, né, que por um bom tempo, ranço dos Falcons por não ter pego o meu querido Justin Fields. Posso estar errado, só a história dirá, mas o Kyle Pitts talvez seja o melhor jogador do draft inteiro. Então, assim, não é nenhum problema com o Kyle Pitts em si. A gente até falou no nosso episódio de pré-draft que, cara, não tem como você ficar triste pegando o Kyle Pitts. E aí, quando o Julio é trocado para o Titans, não podia ter sido para uma outra franquia, tinha que ser para o Titans, tá ligado? Tipo, uma franquia, se bem que é uma franquia que não tem rivalidade, enfim, podia ter sido pior, vamos Eu dizer queria assim. saber o que o senhor tem contra o Titans. Não, a minha questão é que é uma franquia. É como se você pegasse uma Ferrari e botasse na mão do Ryan Tannehill, entendeu? Esse é o meu problema, entendeu? Porque Porque eu gosto do que Julio aconteceu, Jones, né? entendeu? Exatamente. Exatamente. Se fosse pra trocar o cara, pelo menos bota o cara no. Pô, o cara passou 10 anos recebendo bola do Matt Ryan. Que o Matt Ryan, Matt Ryan é bom, cara. Pô, maneiro. Nunca foi preso à toa, beleza, show de bola. Brincadeira, o cara nunca foi preso. O cara é show de. O cara é maneiro. Mas, por que você não troca o cara por uma situação onde o cara vai poder jogar com um quarterback top, entendeu? Um cara que vai poder continuar o legado ali de recebedor principal e tudo mais. E aí, ele vai ter que jogar com o Ryan Tannehill, que eu posso argumentar muito claramente é um downgrade em relação ao Matt Ryan, e você vai ter que disputar catches com o A.J. Brown, né? Enfim. Mas tudo bem. Vou voltar aqui ao tópico de Kyle Pitts. Sim, o caminho está livre, porque o Julio Jones deixou aí 1.000 jardas e mais de 100 recepções na mesa. Alguém vai precisar pegar isso. Entendeu? Então, com certeza, eu acho que o Kyle Pitts vai ser utilizado pelo Arthur Smith, não só como tight end, mas como wide receiver também. Então, eu acredito que faz total sentido prestar atenção nesse prospecto. 2 perguntas, então, bate pronto. Passa Evan Ingram em 2017, mais de 722 jardas? Eu acho que ele vai quebrar todos os recordes. Inclusive Jeremy Shockey, que era minha segunda? Inclusive Jeremy Shockey. Eu tô bem confiante de que tá vindo aí uma jarda, uma temporada de 1K. Mais de 1.000 jardas para um tight end calouro.
Fale pra mim sobre quebrar recorde, Flavinho. Aí sim, pra quem tava triste no dia do draft sem Justin Fields, tá sonhando. Gostei. Ele não é. Ele é um prospecto melhor do que os dois. Do que o Evan Ingram e do que o Jeremy Shockey. Então, e o Matt Ryan é um quarterback veterano que constantemente passa para muitas jardas. E agora, como eu disse, tem um buraco gigantesco com o nome de Julio Jones e com um K, para mais de um K, de jardas necessárias ali. E o Arthur Smith gosta de usar tight ends. Então, ele pegou, junto com o Fontenot, ele pegou fez esse pique para poder costurar no ataque dele. Então, eu não espero menos do que 80 targets pro Kyle Pitts. Gostamos, hein? Gostamos e tu tá falando aí, eu tô ficando aqui empolgado. Igão, você que tá animado pro Fantasy, já fica de olho. Mas se lembra do dica que a gente deu no último episódio. Lembra-se que se tiver Darren Waller aí disponível... Bem, vamos voltar pra lista. Na 24ª posição aqui a gente tem mais um calouro pro Sheil Capadi, que é o Micah Parsons, que na época do draft era o meu queridinho. Infelizmente, pra mim, foi parar no Dallas Cowboys. Felizmente pra ele, que é torcedor do Cowboys, né? Ele que é torcedor desde pequeno, desde criança. E para mim aqui, Flavinho, eu queria saber de ti, porque eu concordo, tá? Se o Cowboys, eu concordo aqui com o Sheil Capadi, se o Cowboys quer ter alguma inspiração nessa temporada, o ataque vai funcionar? Vai, a gente tá esperando já isso. Os recebedores estão lá, o corredor tá lá, a linha ofensiva tá pouco a pouco, né, se refazendo, o Dak Prescott voltando, né, a estar saudável, só que pro Cowboys aspirar alguma coisa nessa temporada, né, ter sonhos maiores, é necessária a defesa dar uma reviravolta. E para isso que Micah Parsons foi draftado, né, na 9ª escolha do draft, na 10ª, perdão, escolha do na 11ª escolha do draft, olha aí, ou 12ª. Pera aí. 12ª escolha do draft. Muito obrigado, Flavinho. E aí eu vou te perguntar aqui, Flavinho, é mais um que é caminho livre, porque o Cowboys declinou a opção, né, de 5º ano, né, para o Leighton Van Der Esch. Se cansaram de esperar o Van Der Esch ficar saudável. É caminho livre para Micah Parsons brilhar, ou você acha que Jalen Smith vai tirar um pouco do protagonismo do Parsons? Não, para mim, bem, apesar de, para quando a gente fala do middle linebacker, né, daquela posição do cara que por vezes o quarterback da defesa, né? Eles já sabem o que eles têm no Jalen Smith, eles já sabem o que eles têm no Van Der Esch, eles não draftaram esse cara todo. Eles draftaram esse cara pela capacidade atlética dele e pela capacidade transformadora que ele pode dar para a defesa toda. Contudo, eu vejo esse pique com a cara dos Cowboys. É a cara do Jerry Jones fazer isso aqui. Mas o que me preocupa é o fato desse cara ter tido baixa produção e do red flag comportamental. Talvez, às vezes, a gente ganhar tudo que a gente quer, às vezes não é a vantagem que a gente acha, entendeu? Então, tome cuidado com aquilo que você peça, pode virar realidade. Então, assim, quando você vai para o seu time de infância, a pressão é 2 vezes maior. Quando você vai para o Cowboys, a franquia mais valiosa dos esportes hoje no mundo, meu irmão, 5,2 bilhões de vezes mais pressão. Então, assim, eu acho que é uma história super interessante. Se acharem que ele vai ser o salvador da pátria, vai estar errado, porque ele é só mais um cara. Para mim, na verdade, a história mais importante do Cowboys é a linha ofensiva. Se a linha ofensiva não der, vai ser 6-10 de novo. Agora, 6 É um homem de Dan Quinn? Vai ser eu só não falo que vai ser o centerpiece do Dan Quinn. Quer dizer, também dá para colocar, porque o Dan Quinn eu penso em KJ, né?
e o Cam Chancellor. Então, o Cam Chancellor dele talvez ele ainda não tenha, e eu achei que o Dan Quinn pudesse pegar esse cara, mas com certeza vai ser o quarterback, o defensive coach em campo. Então vai ser o cara do Dan Quinn, com certeza. Perfeito. Mantendo-nos, né, aqui na NFC East, vamos para a 23ª, né, escolha do Sheil Kapadia, que é o Saquon Barkley, running back do New York Giants, que tá voltando de lesão. Flavinho, o cara bombou na temporada de calouro, se machucou logo no comecinho da temporada número 2. E aí aqui eu já tenho uma preocupação com a maneira que a gente faz as nossas avaliações, cara, porque o Sheil Kapadia deixa ali, né, claro que ele ainda tá em dúvidas, né, em que pé o Saquon Barkley tá, se ele vai ser o Saquon da temporada de calouro ou do segundo ano. Só que você não acha que a gente tá sendo um pouco apressado em querer dar uma definição para a carreira do Saquon Barkley, se é um boom ou bust? Eu entendo que foi a 4ª escolha do draft dele, mas calma, gente. O menino tá vindo. Primeira temporada com saúde, ele foi tudo que era prometido e mais um pouco. E tu já olhou o tamanho da perna desse vagabundo, Flávio? O cara vem mais forte de lesão, cara. Corpos humanos não deveriam ter esse diâmetro de perna, de coxa. Eu acho que o joelho dele, ele esqueceu de falar pro joelho dele que ele pretendia treinar tanto assim a coxa dele, o quadríceps, né? Mas, cara, grande questão ali, né, que a gente está torcendo pela saúde do Saquon Barkley é que ele volte bem. Hoje em dia, a lesão de ligamento cruzado anterior, ela não é mais o encerrador de carreiras, né, o definidor que é para os atletas de alta performance. O Saquon Barkley, ele é uma aberração da natureza do ponto de vista atlético, mas ao mesmo tempo me preocupa muito, cara, o tanto de força que ele tem na perna, né? Ele é um cara muito pesado, ele tem muita força na perna, e às vezes, literalmente, o corpo humano não foi feito para aguentar isso, tá? Para aguentar isso. Então, o corpo humano não foi feito para aguentar esse tanto de poder e de força o tempo todo, e se tomando porrada, enfim. Então, eu sei como o corpo dele é diferente, o cara é forte o tempo todo, ele parece um tronco mesmo. E eu só torço para que ele volte bem, cara. Só torço para que ele volte bem, porque eu quero saber quem que estava certo no argumento entre Saquon Barkley e Sam Darnold. Ai, meu Deus. Fica difícil defender meu amigo Darnold Schwarzenegger aqui. Mas vamos seguir para o cara que roubou o lugar dele em Nova York. Vamos para o 22º nome da lista aqui com o Zach Wilson. Você acha que o herdeiro da Azul Linhas Aéreas é o nome para repaginar o Jets? É o nome que o Robert Saleh precisava para dar essa repaginada mais do que necessária? Porque, vamos ser sinceros, independente do resultado que a gente tiver nessa temporada, o torcedor do Jets, como o Sheil Kapadia já enfatiza aqui, não estava feliz em muito tempo. Só de se livrar do Adam Gaze já é um milagre, né, o Flavinho? Se livrar do buraco negro que é o Adam Gaze quando ele chega na tua franquia. Mas eu te pergunto, é de fato um dos nomes para você ficar animado mesmo para a temporada? Você acha intrigante assim? Cabia nessa lista aqui? Cara, ele é intrigante porque é o Jets e pelo histórico de incompetência e porque eles passaram em vários nomes para poder chegar aí no nome do Zach Wilson. Eles chegaram muito cedo na decisão de que era o Zach Wilson e, enfim, assim como a maioria dos rookies, ele não tá mandando muito bem no training camp, né? Um período de adaptação e tudo mais. O que a galera tem falado, né? As notícias dos camps é que tem sido muito arriscado, né? Tá aprendendo, mas tem treinamentos de muitas interceptions. Então, assim, é uma das coisas mais interessantes porque é legal. A liga é um pouco melhor quando os fãs do Jets que são
A palavra para colocar de forma formal, chatos, Um abraço, JJ. estão felizes porque eles são muito fanáticos até quando o time não tá mandando bem, entendeu? Então eu respeito muito isso nos fãs do Jets. Então eu acho que sim, merece estar nessa lista, porque ele é um dos rookies, é capaz, cara, se ele não der certo, pode ser uma classe histórica, entendeu? De Penei Sul, de o nosso querido Kyle Pitts, que a gente já falou, de Justin Fields e por aí vai. Flavinho, deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente passar pro próximo nome simples aqui. Sim ou não? Algo mudou na sua avaliação? Você não gostava de Zach Wilson como segundo quarterback quando rolou o draft lá em abril. Uhum. Algo mudou de lá pra cá ou não? Acho que eu fiquei alguns dias mais velho, só isso. Acho que é só isso que mudou de lá pra cá, entendeu? Só isso. Você responde a tua pergunta. Se segura na cadeira, JJ, porque vai ser uma longa temporada. E com isso a gente chega na 21ª 21º cara, né, aqui do Show Capadia, o teu antigo star receiver, Julio Jones, agora em Tennessee. Agora, Julio Jones, pra mim, o Flavinho, eu queria até saber de ti se tu concorda com comparação. Pra mim, o Julio tá chegando a la Chris Paul em Tennessee, né? Porque o A.J. Brown, né, que tem uma idolatria pelo Julio Jones, deixou claro, Julio, vem aqui, você ainda produz, e ele deixou isso claro ainda na temporada passada, porque não estava saudável, mas quando estava em campo, foram como o Capaz atrás aqui no texto, 771 jardas, 51 recepções, 2,6 jardas por rota corrida, então assim, tem tanque ali no Julio Jones. Agora, tem tanque para ser um fator de diferenciação pro Titans ou não, Flavinho? Como eu já toquei um pouco nisso, né, lá no nosso 25º pick, eu não vou me estender muito. Eu acho que o Julio não vai ter uma temporada explosiva por causa do quarterback. O braço do Ryan Tannehill não tem jarda o suficiente para poder alimentar todas as bocas e o Derrick Henry. Não acho que foi o melhor fit para o Julio. Talvez tenha, né, questão da amizade aí e tudo mais, ou talvez tenha sido só uma questão de os outros times não ofereceram o valor suficiente para um cara de 32 anos, apesar de ser uma aberração da natureza do ponto de vista físico, tá? E jogou só 9 jogos, né? Depois de muito tempo quase sem se machucar. E então eu acho que para o Julio, se eu sou o Derrick Henry e o A.J. Brown e o Ryan Tannehill, eu estou muito feliz. Porque fica perigoso, né? O time vai precisar escolher quem que marca. E o Julio Jones não brinca na hora de bloquear as pessoas para o Derrick Henry. Então vai ser tudo muito bom. Mas eu só estou um pouco triste porque saudades, Julio. Muito obrigado por tudo. Mas queria que ele tivesse ido para um lugar melhor. Você falou que você estaria... Que é um quarterback melhor, não é ir para um lugar melhor e morrer, não. Ido para um lugar melhor é um quarterback melhor. Descanse em paz, Julio Jones. Aqui já... Fica com Deus. Você falou para mim que você estaria feliz sendo qualquer um dos três, mas qual dos três está mais feliz? Tannehill, Henry ou A.J. Brown? Definitivamente o Ryan Tannehill tem que sorrir de boca a boca, comprar uma dentadura para sorrir junto com ele. Quem não tá sorrindo muito é o 20º cara do Show Capad, que é o TJ Watt, né? O irmão mais novo de JJ Watt, que é o atual melhor jogador defensivo da NFL. Há quem diga que sim, eu tenho minhas ressalvas. Existe um cara que a gente vai falar daqui a pouco sobre, que é indiscutivelmente não só o grande defensor da NFL, como um dos grandes da história, mas já chegamos nele. Mas por que TJ Watt não tá feliz, Flavinho? O cara não tem contrato. O cara tá jogando agora com base no último ano dele, na option do 5º ano dele, só 10 milhonetazinhas garantidas para ele essa temporada.
E a gente tá vendo, né, Flavinho, como toda pré-temporada, como todo training camp, é lesão à torta e direito, 1.000 caindo à sua esquerda, 10.000 à tua direita, né? E o TJ Watt só quer um contratinho novo. E ele tá vendo o Joey Bosa, né, ganhando um contrato gigantesco, garantindo 27 milhões de dólares por temporada, e o cara tá virado no giraia. Não pisou ainda em campo no training camp pelos Steelers e já deu recado. Sem novo contrato, não joga. Eu te pergunto com isso, Flavinho, duas coisas. Primeiro, tá certo o TJ Watt? E segundo, a chance dele não jogar essa temporada, o holdout seguir? Bem, eu acho que esse é um dos caras que eu não colocaria nessa lista se eu tivesse escrevendo. Mas ele claramente é uma estrela, né? Mandou bem desde que entrou. Só que a história recente não favorece jogadores que fazem greve contra os Steelers. Porque os Steelers não tem nada para provar para ninguém e eles simplesmente não se importam e botam outra pessoa para jogar no teu lugar, entendeu? Então, assim, ele tem que avaliar bonitinho se ele quer realmente fazer greve de contrato ou não. Ou resolver trabalhar com a equipe. Porque ele tá puto com razão, né? Porque é de praxe que começar a se falar da extensão, pelo menos, é de praxe que isso aconteça quando o cara tá nesse nível de jogar acima do seu contrato de rookie. Ao mesmo tempo, a gente viu aí o Ryan Shazier, né, que era dos Steelers, e a tua carreira pode acabar assim, com um tackle errado. Então, assim, acho que, né, ele vai ser um dos maiores jogadores mais bem pagos da liga, mas ele tem que pensar bem num ano vindo de Covid se ele quer bater de frente com o Pittsburgh Steelers. E como você muito bem lembrou, Flavinho, os caras não tiveram problema com o Shazier, os caras não tiveram problema em fazer isso com o Troy Polamalu em 2011. Le'Veon Bell. Então, assim, te atenta, TJ Watt, porque é melhor às vezes um pássaro na mão do que dois voando, como diria o ditado popular. E assim a gente chega aqui no 19º e no 18º, cara, a gente tá falando de dois quarterbacks aqui, e eu acho que o Sheil Capad, nesse momento, tava louco nas drogas de botar Carson Wentz nessa lista. Mas eu vou dar o benefício da dúvida aqui, que são muitos anos cobrindo o Eagles, então eu até entendo que pro torcedor do Eagles, talvez seja um nome intrigante para se acompanhar e para se torcer nessa temporada, o Carson Wentz. Eu digo torcer porque o Eagles precisa que o Carson Wentz esteja presente em pelo menos 75% dos snaps, né, do coach nessa temporada, se o Eagles quiser que a troca que a escolha de primeira rodada seja convertida, né, para eles, né? E o segundo quarterback aqui, esse para mim não há a menor dúvida, né, quanto ao fator interesse para essa temporada, que é o Trevor Lawrence, né, o mais novo quarterback de Jacksonville Jaguars, que vai se juntar aí ao nosso queridíssimo Urban Meyer, perfeito. Sequelei aqui, travei aqui. Urban Meyer, exatamente. Tá tudo certo. Fala para mim, Flavinho, qual dos dois? Você acha que os dois cabem nessa lista? Só um deles? Qual que você tá mais confiante para essa temporada dos dois, apesar de ser meio que óbvio? O Trevor Lawrence é o cara que eu vou querer ver, obviamente. Eu acho que a gente vai saber muito cedo, cara, com o Trevor Lawrence. Então, acho que no jogo 5 ali a gente já vai saber muitas coisas sobre o Trevor Lawrence, quem ele é, quem ele não é, quem ele vai ser, quem ele não vai ser. Porque quando é a grandeza lendária, assim, até a gente falou sobre o Peyton Manning, né? Você mesmo quando você tem aquele rookie nenhum faz 28 interceptações, entendeu? O cara não tá nem aí, porque ele tá ali para tentar. Isso me diz uma pessoa que é especial. Então a gente vai saber bem cedo com o Trevor Lawrence. Algo me diz que vai ser assim. Sobre o Carson Wentz, lembrando que a lista do cara é sobre os 25 jogadores mais intrigantes. Uhum. Não são os 25 melhores, não são os 25 jogadores que você acha que deveria. É a lista dele de 25 jogadores mais intrigantes. Então, o Carson Wentz, eu vejo como uma história intrigante, principalmente porque o cara acaba de se machucar. Então, assim,
O torcedor do Eagles vai ficar contando snap por snap do menino para poder Inclusive, garantir que esse pique converta. eu não sei o que tá acontecendo lá em Indianápolis, Flavinho, porque hoje eu vi uma matéria dizendo que era esperado que tanto o Quentin Nelson quanto o Carson Wentz estejam disponíveis para o começo da temporada. Eu falei, quê? Então, ok, tô contigo, te dou essa. É intrigante no mínimo, vai. Tá certo, Aham. tá certo. Principalmente pelo tanto de capital que foi investido e o. Porque a gente não sabe qual é a versão do Carson Wentz que a gente vai ver. Uhum, É o ano do Super Bowl ou não é? uhum. Perfeito, perfeito. Ai, Flavinho, eu só quero 70%, vai. Joga os 75% dos snaps, só joga, só joga. E com isso a gente chega no cara. Aí pra mim, eu vou te dizer que 17ª melhor história mais intrigante pra temporada, my ass, senhor Chico Capadia, porque Aaron Donald, já vou dar spoiler, Flavinho, tá no meu top 5 aqui, tem que tá o maior defensor da NFL atualmente, né? E se não, o Capadia traz isso aqui na lista dele, se não um dos maiores da história da NFL, né? Um cara que já tá na companhia aí de Lawrence Taylor e J.J. Watt como os 3 únicos jogadores a terem 3 Defensive Player of the Year. Ninguém conseguiu um quarto. É para isso que o Aaron Donald está jogando aqui. E aí é aquilo, né? O Capadia traz, né, ainda nessa comparação, pô, mas ele é bom, mas ele não é o LT. O LT redefiniu a posição. Peraí, gente, peraí. Talvez ele seja bom nível LT. A gente tá falando de um cara que ainda não chegou nem nos 30, que acabou de fazer, na realidade, os 30 anos dele. São 6 vezes, né, All-Pro. O que o Aaron Donald precisa fazer, Flavinho, para cimentar o lugar dele nesse hall seleto aí, ou já tá cimentado? Para mim, ele já está cimentado nesse panteão. A gente está falando de caras dominantes ao longo da história da liga inteira. Então, a gente está falando de Lawrence Taylor, a gente está falando de Red White, a gente está falando sim de J.J. Watt. Cara, 3 Defensive Player of the Year. Você tem que ser muito, muito bom. E assim, o Aaron Donald ainda não. Há o argumento de que o cara acabou de entrar no prime dele. Né? A galera que treina com ele, com certeza. Então, assim, é absurdo a forma que os times bloqueiam o Aaron Donald, que tentam bloquear o Aaron Donald com double, às vezes triple team, e não conseguem. Esse cara é uma aberração. Se você não viu, ou se você é hater do Aaron Donald, cara, liga o jogo e preste atenção no salseiro que esse cara faz todo domingo, né, quinta ou domingo, né, às vezes segunda, que esse maluco faz, porque assim, a gente está vendo um cara histórico e é um cara que não necessariamente é estrela no sentido da palavra de querer aparecer muito. O que ele faz é pelos resultados dele dentro de campo. Esse é um cara, pensa a nível histórico, 0,001%, como a gente falou ali, primeira rodada de Hall da Fama, é Aaron Donald. Eu não consigo dar maiores elogios para Aaron Donald. É um cara que muda todo o jogo e as pessoas fazem esquemas táticos, ofensivos em volta desse cara. Os outros são supérfluos. Tu resumiu bem, né, Flavinho? Você trouxe, foi essa semana mesmo, salvo engano, foi entre ontem e hoje, agora eu não me lembro, você trouxe uma foto maravilhosa que tá 80% de uma linha ofensiva em cima do Aaron Donald, e aí tu fica, quê? Não, isso é montagem. Isso aqui é montagem. Exatamente. Não é. Isso é Aaron Donald. E aí, ô Flavinho, a gente chega no nome seguinte aqui da lista, né? Que é o Myles Garrett. E eu concordo, tá, contigo quando você relembra a gente aqui, que são as histórias mais intrigantes para essa temporada. Mas para mim não existe aqui Myles Garrett na frente de Aaron Donald, por melhor que esteja sendo a produção dele nessas 4 primeiras temporadas, né? O que ele agregou, né, ao Cleveland Browns. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta. Agora com Jadeveon Clowney do outro lado ali,
tá aberto a avenida, o Myles Garrett vai causar mais caos, mais destruição do que ele já vinha causando no backfield dos adversários, Flávio? É um Eu, dos grandes jogadores a se acompanhar defensivamente para essa temporada? eu não vejo que ele é a história mais intrigante nem no time dele. Porque eu vejo duas mais intrigantes no time dele. Mas eu não vejo que ele esteja na frente do Aaron Donald. Mas eu vou dizer uma coisa sobre isso que você falou. Ele é o nosso querido... O nome dele, que você acabou de falar. Myles Garrett. Não, o outro lado. Quem tá do outro lado? O Aaron Agora Donald. Jadeveon Clowney. Jadeveon Clowney. Jadeveon Clowney, eu tava confundindo. Jadeveon Clowney do outro lado. Ele é o Jadeveon Clowney que deu certo. Entendeu? Porque o hype não era tão grande quanto o Jadeveon Clowney. Os dois primeiros picks do draft, pass rushers, só que com a diferença que o Myles Garrett deu certo e entregou os números. Jadeveon Clowney nunca conseguiu fazer isso de forma constante. Que belo shade aqui, Flavinho. Pra quem não lembra, Jadeveon Clowney veio pro draft rotulado como o Andrew Luck defensivo, aquele prospect que não tinha como errar. Então é por isso que o Flavinho tá pontuando aqui bem que o Myles é o Jadeveon Clowney que deu certo. Chegando aqui, antes a gente... o Jadeveon Clowney não deu errado, né? O Jadeveon Clowney não deu errado, mas assim... não deu certo, não era o hype, né? Não chegou no hype, né? Exato. O Myles Garrett, pelo menos, chegou no hype. Exato. Antes de uma das histórias que eu acho que pra você, né, dentro do time do Myles Garrett são mais intrigantes do que ele, antes de a gente chegar numa dessas histórias, a gente tem aqui na 15ª posição da lista do Capad, é o Michael Thomas, wide receiver por hora do New Orleans Saints. Aparentemente o Saints tá interessado no CJ Henderson, né, do Jaguars. Então, assim, aparentemente tudo é possível, inclusive nada. O Sean Payton tem lá seus, como é que eu posso dizer, as suas birras com o Michael Thomas, que temporada passada foi tudo que o Saints não esperava, né? Com certeza. Bem, pra mim, ele até começa falando, né, que ele não acha, talvez nem todo mundo concorde que isso aqui, que essa história dele é intrigante, mas pra mim é muito intrigante. Porque tem muita coisa aí que a gente não sabe, tem muito disse-me-disse, tem muita fofoquinha aqui de ensino médio. Stories de Instagram. Pois é. O que acontece, galera? Michael Thomas ficou mimado desde que entrou na liga, porque jogou com o Drew Brees. Todos os wide receivers e running backs que jogam com o Drew Brees, automaticamente eles ganham superpoderes, porque você vai ter os stats. Por outro lado, o Michael Thomas ralou pra caramba pra poder chegar, e ele foi um cara que, segundo round, apesar dele ter talento pra primeiro, mas ele foi escolhido no segundo round, e, merece tudo que veio pra ele. Beleza? Show. Se machucou. E aí ficou uma intertemporada inteira sem fazer a operação. E aí tem um disse-me-disse de que o Saints está desapontado com ele por não ter feito a operação, ficar todo esse tempo sem fazer a operação, e agora ele pode perder quase metade da temporada. E o Michael Thomas fala, vocês não sabem da história toda, se soubessem ficarem enojados, algo nesse sentido, porque deu a entender de que o Saints que pediu para ele tratar de forma conservadora. E, no meio disso tudo, a gente tem dois quarterbacks. Um, que é o Taysom Hill, que parece que é novo, mas tem 30 fucking anos. E a gente tem o James Winston, que é um cara que come Ws. Ele come vitórias. Ele tem um vídeo... Eu não consigo descrever mais como dessa forma. Dos vídeos mais ridículos e intrigantes e interessantes que você vai ver. Coloca no YouTube depois. James com I-S no final. Winston comendo Ws. Ou eating Ws. Ele pega a mão dele e come para estimular o time dele. A galera fica sem entender nada. Eu não vou falar mais nada. É sobre isso. Eu acho intrigante pra caramba. Que pena que ele não vai jogar. Eu acho que ele é um potencial candidato para trade, tá? Mas é isso. A definição perfeita de cringe. 100%. É verdade. Esse vídeo não tem outra explicação, Flavinho.
Aí, Flavinho, antes da gente. O que eu gosto, né? Que a NFL é uma QB League, é mais do que notório isso. Mas Uhum, quando você pega uma lista dessa aqui do Sheil Kapadia, é que você lembra que. Ah, não, pera. É por isso que é uma QB League. E eu já falo uhum. por quê. Antes disso, a gente vai para o último jogador de skill position, né? Além de quarterbacks aqui, que é o Odell Beckham Jr. Eu tô certo em acreditar que ele é um dos caras que, para você, tem uma narrativa melhor do que o Myles Garrett dentro do próprio time, do Cleveland Browns? Com certeza absoluta. Perfeito. São só 7 jogos, né, do Odell com o Baker Mayfield. Baker. O que Uhum. você espera, Flavinho, daqui para frente? Bem, ele ainda é novo. Bem, teve a mesma lesão que a maioria dos jogadores hoje em dia tem, porque os atletas estão ficando cada vez mais rápidos, mais fortes, né? Enfim, o jogo está ficando cada vez mais atlético, que é a lesão de ligamento cruzado anterior. A gente esqueceu de falar para os corpos que a gente está ficando mais rápido e mais forte, que o jogo está ficando cada vez mais bruto e brutal. Não é só nessa liga, em todas as outras ligas, o índice de lesões do ligamento cruzado anterior são absurdos. A medicina também evoluiu, é possível a pessoa voltar em alto nível, mas não são todos os jogadores que voltam. O Odell Beckham Jr., quando está bem, ele tem um argumento muito bom para ser o melhor wide receiver da liga, tá? Quando ele está bem. A diferença é que ele não está com o Baker Mayfield, não é esse tipo de cara, né, que vai colocar todas as bolas na mão dele. O Baker Mayfield, o jogo do Baker Mayfield fica mais fácil quando ele não tem essa pressão. E o Browns decolou quando o Odell Beckham, que é talvez o melhor jogador do time, se machucou. Entendeu? Então, assim, quase leva os caras pro Super Bowl. Então, eu acredito que. Talvez pro Super Bowl seja um exagero, mas enfim, vocês pegam a hipérbole. Eu vou adorar ver como que o Odell Beckham Jr. volta para performar esse ano. Se o Browns não se der bem essa temporada, se for fracasso, se não rolar playoffs, a gente pode considerar o Odell Beckham Jr. um dos grandes recipientes da Ewan Theory, da teoria do Ewan, e só explicando aqui para o nosso ouvinte, Patrick Ewing, center lendário do New York Knicks, né? Jogou boa parte de sua carreira defendendo as cores do Knicks, sem contar o último ano, né, que passou pelo Orlando Magic. Patrick Ewing, quando teve lesionado em 1999, foi o momento que o Knicks foi mais adiante, né, mais profundo nos playoffs. Foi o ano que o Knicks chegou nas finais da NBA. Será que a gente tem no Odell Beckham Jr. a versão da NFL do Browns, do Patrick Ewing, da teoria de Patrick Ewing? Será? Não sabemos, mas eu vou adorar descobrir, por isso que é muito intrigante ele estar aí nessa 14ª. E para mim tá perfeito aqui sendo um dos últimos jogadores, antes de entrar aqui no motivo da gente chamar a NFL de a QB League, uma liga dos quarterbacks. E Flavinho, por isso que o Sheil Kapadia lista do 13º ao primeiro, a gente só tem quarterbacks. Na 13ª posição, o Josh Allen, que acabou de reassinar, né, na última semana uma extensão de 258 milhões de dólares. Na 12ª, a gente tem o Kyler Murray, que é o terceiro anista, que depois de vir super bem com o técnico dele no college, né, o Kingsbury, não foi tão bem assim na temporada passada, justamente depois de ter recebido o reforço do DeAndre Hopkins. Na 11ª, a gente tem Joe Burrow. Na 10ª, a gente tem Justin Herbert. Na 9ª, aí aqui pra mim a gente tem um sacrilégio, a gente tem Tom Brady. Na 8ª, a gente tem Patrick Mahomes. Na 7ª, a gente tem Justin Fields, o nosso protegido, nosso querido, nosso abençoado. Na 6ª, a gente tem Trey Lance, como muito bem lembrado por você aqui nos episódios do draft, possivelmente o maior talento dessa classe, o maior potencial possivelmente dessa classe. A gente tem na 5ª, aí aqui eu questiono, eu sei que você gosta dele, Tua Tagovailoa. Não vou falar Tonga Vailoa. Obrigado. Eu não quero que você me bata aqui, Flavinho. A gente tem Tua. A gente tem na 4ª Lamar Jackson, QB do Baltimore Ravens. A gente tem na
terceira, o Matt Stafford, que tá tendo a chance de revalidar toda a sua carreira agora chegando no Los Angeles Rams. A gente tem na segunda o Russell Wilson, né, que tá eternamente correndo pela sua vida em Seattle, né? E a gente tem na primeira o grande nome, eu acho que da off-season, o Aaron Rodgers. E aí, Flavinho, a gente lembra por que essa liga é tão baseada, por que a gente precisa ter esse padrão ouro que a gente comentou no último episódio aqui dos quarterbacks. Porque é a posição que define o jogo. Se você tem um quarterback, você sabe até onde você pode ir na liga. Se você não tem um quarterback, aí sim que você tem a certeza de aonde você chega e onde você não chega na liga. Você quer começar por onde? Tem algum desses caras aí que você acha que não merecia estar aqui? Ou na posição que tá, ou na lista em si? Bem, eu acho que a lista dele, eu gostei muito da matéria em si como um todo. Eu vou ser muito sincero, eu gosto mais das histórias de 14 para baixo que excluem os quarterbacks do que da parte dos quarterbacks, porque os quarterbacks, por natureza, hoje, eles já são as headlines de todos os times. Sim. Na prática aqui, quando você pega 13 quarterbacks e coloca nessa lista, na prática você está escolhendo quais são as histórias de quarterbacks, mas poderia ser 32. Porque todas as histórias de quarterbacks vão ser importantes, né? Mas, analisando todos esses nomes, né, eu vejo alguns que são mais interessantes para mim. O que eu quero ver? Eu quero ver o Joe Burrow com o Ja'Marr Chase e quero saber, com o T. Higgins e com o Tyler Boyd também, mas principalmente com o Ja'Marr Chase, né? E eles juntos novamente. Queria saber quem são os operários que eles vão colocar para proteger o Joe Burrow, né? Porque eles se recusaram a pegar um dos melhores prospectos aí dos últimos anos da linha ofensiva, um ou dois, né? Porque a gente tinha dois ali, Escola mas eu acredito mais no de Sewell. Então, assim, só que com a diferença que o Joe Burrow não tem nem 2% da agilidade do nosso querido Russell Wilson, né? Mas eu vou querer ver com certeza o Justin Fields e quanto tempo ele leva até a torcida de Chicago, que também é chata, meus respeitos aí a Chicago, mas vocês são chatos. Eu quero ver quanto tempo leva até a torcida cobrar o técnico para colocar o Justin Fields em campo. Porque eles dois estão chamando lá, né, de Andy Dalton, que o Bill ainda. Ok, essa grande piada. Eu não acho que o Trey Lance joga esse ano tanto quanto a galera tá achando, tá? Porque a gente se esquece que o Jimmy Garoppolo consegue rodar bem esse ataque do Mike Shanahan, tá? Do Kyle Shanahan. Mas eu vou querer ver muito o Tua, o Tua Tagovailoa, exatamente esse, porque ele é um cara porque eu gosto bastante. Não acho que ele seja, que tem top 5, que o top 5 esteja no destino dele, mas eu acho que ele é muito melhor do que ele mostrou no ano passado, e a galera esquece. E obviamente vai parecer que eu tô defendendo o cara, porque eu tô. A temporada de rookie dele não foi ruim. Se você for assistir os jogos e ver os números dele, ele protegeu a bola. O que a gente pode falar de um monte de gente que não conseguiu fazer nem isso. Tem quarterback que você não consegue jogar. O Dolphins teve um recorde positivo. Também a gente teve Fitzmagic, também, mas o Tua não bateu com o carro, vamos dizer assim. Eu não tô tão afim de ver Matt Stafford com o Sean McVay. Não estaria no meu top 5. Por quê? Porque eu confio nos dois. Eu gosto do Matt Stafford e eu gosto do Sean McVay. Eu acho que o Matt Stafford, assim como o nosso querido Megatron, Calvin Johnson, foi muito... vou usar falta de sorte, teve muita falta de sorte de ter parado no Lions, sacou? Eu queria muito ver o Russell Wilson fora de Seattle, porque eu acho que a liga precisa disso. Mas Aaron Rodgers eu já vi tudo que eu precisava ver, eu não preciso ver mais Aaron Rodgers. Eu já sei o que ele é abençoado, talvez o maior braço já existente da NFL, e sim, eu tô falando dele na frente de John Elway, porque ele faz mais coisas com o braço dele do que o Elway fazia,
mas não necessariamente vai ser o cara que vai ganhar tantos títulos, assim como o Peyton Manning. Ele vai ficar o gostinho na boca de que ele tinha mais títulos. Então, só para fazer um review, Russell Wilson me chama a atenção, Tua Tagovailoa, Justin Fields, por favor, Tom Brady, óbvio que eu quero ver o Tom Brady, quero ver até onde ele vai, quero que ele jogue até 50 anos ganhando o Super Bowl. Eu já passei de hater para admirador, eu quero admirar o quanto esse cara vai jogar em alto nível. Aproveite. E o que ele está fazendo é absurdo, e você também deveria, e é isso. O que chama atenção? Quem tá no teu top 5? Flavinho, antes de trazer o top 5 aqui, eu vou fazer coro às suas palavras, tá? E eu vou te dizer o porquê que eu tô animado com o Stafford, tá? Por que eu incluo até, inclusive, o Matt Stafford no meu top 5, tá? Já dando um breve spoiler aí do que vem pela frente. Porque Matt Stafford tem a possibilidade, de fato, ok, eu tive encalacrado em Detroit, eu tive que dar o sangue, eu tive que botar o meu ombro aqui a risco 1 milhão de vezes, mas agora Em defesa dele, ele o fez, né? Exato. Em defesa dele, cara, o maluco entregou. Ele fez. E eu gosto desse casamento. Eu entendo que o porquê que você não acha intrigante, porque você, de fato, espera o execução, né? O execute do McVay com o Stafford, mas eu acho que é o casamento perfeito. É o casamento daquele time que realmente estava sendo, como o próprio Capaldi atrás no texto, né? Segurado, né? Limitado pelo Jared Goff. E você botar um quarterback de fato que tem talento, que tem braço, ainda tem lenha para queimar. Putz, cara, sério, eu tô empolgado. Eu realmente quero ver isso acontecer. E não tem como, né, Flavinho? Não tem como chegar aqui e não falar de Tom Brady. Mas a gente fala de Tom Brady um pouquinho mais pra frente, mas não tem como não pensar que 3 quarterbacks na história, Flavinho, até esse momento, startaram jogos tendo 44 ou mais anos. E aí o Capadia faz o trabalho aqui pra gente de trazer os nomes pra gente aqui. O Steve DeBerg, o Warren Moon e o Vini Testaverde. A diferença, Flavinho, é que nenhum desses 3 aí tava sendo campeão do Super Bowl, né? Tava vencendo o Super Bowl aos 43, né? Nenhum desses aí tava lançando 40 touchdowns com essa idade, né? E o Brady é aquilo. Se a gente tava falando o que o Aaron Donald precisa fazer para se não se cimentar para quem ainda não tem essa confiança nele como um dos maiores, o maior defensor da NFL, o Tom Brady o que esse cara precisa fazer para a gente só aceitar em consenso que é de fato o GOAT, porque ele deixou o maior técnico da história para muitos aos 43 anos. Ele deixou um sistema que levou ele à glória por 5 vezes e ele continuou, né, bem sucedido. Ele mostrou que o segredo não estava no Bill Belichick, ou não só estava no Bill Belichick, mas também estava ali. Então, assim, Tom Brady desafia a barreira do lógico, do que é aceitável até, cara. Eu não tenho nem palavras para descrever esse homem. Eu acho que só não fica na frente de Aaron Rodgers. Não tem como não dizer que Aaron Rodgers é, para mim, a grande narrativa dessa pré-temporada, por tudo que a gente viu, por toda a treta, por todo o conflito, por todo o barraco mesmo, né, cara? Por essa entrevista coletiva dele, que ele chama na chincha praticamente o front office inteiro do Packers. Então, assim, mas é assustador, né, Flávio? É assustador que, de fato, é a QB League. Super, super. Então, vamos agora, já que a gente fechou essa lista do Capalha, o Flavinho, vamos para o momento tenso. Aquele momento. Traço. Então vamos lá, vamos que vamos. Chegou a hora do Crunch Time. Solta a vinheta. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Bora. Flavinho, vamos lá, agora é contigo. Largamos a mão do Chiu Capaldi ali, deixamos o Chiu na esquerda. E aí eu te pergunto, você tem como
reconstruir essa lista, refazer essa lista, mas os top 5, as 5 histórias mais intrigantes para essa temporada, os 5 jogadores mais intrigantes para essa temporada, por Flávio Merencio, vai. Número 5 para mim, Aaron Donald. Eu preciso ver todas as vezes que esse cara for jogar, eu vou estar ligando a TV, tá? Número 4 eu coloco Kyle Pitts, porque é a minha lista. É a minha lista. Então, assim, sou eu que estou refazendo. É Kyle Pitts, com certeza. Número 3 eu vou de Tua Tagovailoa, porque eu quero saber se o Dolphins vai se arrepender ou não de não ter ido de QB. Eu apostava, hein? Ou de não ter eu apostei que tu ia botar no top 5, hein? Levei. Apostou, né? E 2, eu vou do meu menino Russell Wilson, porque eu quero muito que esse ano seja o ano que ele peça uma troquinha, tá? E o quanto eles vão nesse ano vai ser definitivo, né? Vai ser definitivo ali para a troca dele. A gente já sabe que estão rolando burburinhos pela franquia de se ele vai ficar ou não. E a maior das histórias da temporada tem que ser o Tom Brady. Enquanto esse cara estiver jogando, a gente precisa prestar atenção. Eu tava pensando, né, se para o legado dele o Super Bowl contra o Falcons ou esse último Super Bowl tinha mais valor. Eu acho que o Super Bowl contra o Falcons sacramentou ele como GOAT, porque eu me lembro muito bem da virada na narrativa de GOAT dele. Agora, e aí não teve dúvida, né? Não existia mais a conversa, ele enterrou a conversa ali. Mas eu acredito que em termos de significância, talvez até para ele, ganhar um Super Bowl sem o Bill Belichick, eu acho que para ele talvez tenha mais importância no legado, porque ele provou para todo mundo de que ele não era um produto do sistema Patriots, do Patriot Way. Não era só isso. E eu continuo considerando o Bill Belichick como o maior coach da história, porque o que a gente viu ele fazer não deve ser esquecido. Só que quando foi o Cam Newton rodando aquele ataque ali, não foi a mesma coisa. Então, assim, tinha um pouco dos dois. Que baita casamento, é por isso que foram 6 Super Bowls, isso não acontece. Então a galera que tá no Hall da Fama que tem um Super Bowl, tem galera que não tem nenhum, né? E jogou 20 anos, e treinou 20 anos, então o cara maluco me perdi, salvo engano, acho que eu falei 5 só Super Bowls, né? Não tem... Nossa, tá louco. Tom Brady tem 7 Super Bowls agora. Inacreditável esse homem, pela madrugada, Flavinho. Meus 5 super rápido, bate pronto, jogo rápido aqui. Matthew Stafford, pra mim, é meu quinto, tá, Flavinho? Eu tô muito ansioso. Eu quero ver esse homem ganhar a primeira partida dele em playoffs na história. São 12 temporadas de Matthew Stafford. São 3 vezes que ele foi a pós-temporada. São 3 derrotas acachapantes. Tá na hora dessa primeira vitória vir, tá? Matthew Stafford consegue fazer todos os arremessos que o McVay precisa. Jared Goff não conseguia. E ainda consegue improvisar. Vamos ver até onde vai esse casamento indiano aí. Não tem mais desculpa, né? Não tem. Agora o filho chora e a mãe não vê mesmo. E é necessário. Venha pro jogo, Steph. Agora, mais do que nunca, a gente vai precisar do que a torcida do Lions chamou carinhosamente por 12 anos de Steffodão. Necessário. Na 4ª posição, Flavinho, eu estou ansiosíssimo para ver o nosso menino Joey Burrow. Vou escolher outro quarterback da classe passada, porque, pelos motivos que você trouxe aqui nesse episódio, Flavinho, eu tô ansiosíssimo para ver o Joe Burrow com a arma dele, porque olha só, se o Bengals passou Penei Sewell, se o Bengals passou Rashawn Slater, eu não acredito que não tenha sido com o aval do cara que eles selecionaram na primeira escolha um ano antes. Então, assim, se o Joey Burrow pediu a arma dele principal, o ex-receiver, né, o recebedor ali da posição X, eu preciso ver uma produção imediata, tá? E é isso que eu tô esperando, tá? Como você disse,
que o ACL seja uma página virada na carreira dele. Na terceira posição, não tem como não mencionar esse homem maravilhoso, Aaron Donald, aqui. Para mim, ele tá realmente... Existem dois caras que estão jogando para além dessa temporada. São dois caras que estão jogando para imortalidade. Um já tá na imortalidade há muito tempo, que é o Tom Brady, que você bem mencionou, que é o meu segundo nome aqui da lista. Mas o Aaron Donald, para mim, tá correndo atrás de um feito tão único quanto o Tom Brady. Né? Então, assim, é surreal o que esse cara faz todo domingo, segunda e quinta-feira. E agora, se bobear uma terça-feira aí, vamos ver como é que ficam os calendários aí em meio ao Covid. E para mim, eu vou ser protocolar aqui, eu tô junto com o Cheo Capadia. Aaron Rodgers, inclusive aqui vai um salve aí pro Diguinho, pra Yuri Vivas, porque o torcedor do Packers está nervoso, está ansioso, e eu acho que o Aaron Rodgers não sai de Green Bay sem o que os americanos dizem, né? Sem um banger, sem um último 12 por 1, sabe? Vai ter o último, vai rolar. Em algum momento ele vai mostrar, então, eu sou esse cara aqui e eu tô indo embora. E eu quero ver isso. E eu quero ver esse cara, eu quero ver esse que você mesmo falou, possivelmente o maior braço da história da NFL. Eu quero ver esse cara desafiando as odds, né? E mostrando que, Tom Brady, segura minha cerveja aqui que eu posso entrar no teu clube em alguns anos. Com certeza absoluta. Com isso, a gente encerra o nosso tópico de hoje, nosso episódio de hoje. Gostaria de lembrar a você que está escutando a gente até agora, que a gente está presente em todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Aposto que você não sabia que a gente estava no YouTube. @Pads e Regatas, Pads e Regatas Podcast. Se você quiser conversar com a gente no e-mail padsregatas@gmail.com. Muito obrigado por vocês, muito obrigado por toda a troca e pelos comentários que vocês fazem. A gente faz muito disso aqui por vocês e a gente quer mais que vocês interajam com a gente e que vocês continuem trazendo tópicos para a gente poder discutir aqui. Um grande abraço, Tavinho, palavras finais? Só vem, NFL. Só vem, sua linda. Pode Estamos vir. prontos. Vem, lindo. Estamos prontos. Um abraço, galerinha. Peace.